Na Júlio Campos foi instalado o primeiro equipamento na frente do Banco do Brasil, que é um equipamento de restrição veicular. Esse equipamento, ele está a teste, porque não terminou o processo licitatório ainda, que está sendo feito, sequência do procedimento licitatório, e esse equipamento é que ele vai pegar os eixos dos caminhões, ou seja, veículos acima de 2 eixos, ele vai ser acionado através daquele ponto, porque é proibido a entrada de carretas na avenida, é proibida a entrada de caminhão-truque na avenida, é proibida a entrada de cavalinhos na avenida principal, tudo que tiver mais do que 2 eixos, e ele pode ser até um eixo levantado, que esse equipamento vai acusar, e a Secretaria de Trânsito vai ter acesso às imagens desse equipamento. O segundo equipamento que está sendo instalado é o equipamento de avanço de faixa de pedestre e avanço de sinal. Esse equipamento está sendo instalado exatamente entre Cibipirunas e Júlio Campos, naquele entroncamento, onde é o segundo equipamento. E o terceiro equipamento que está sendo instalado em Sinop é o equipamento na Dom Henrique Freixo, quase em frente ao cemitério. É um equipamento de velocidade que estará sendo instalado naquela localidade. Um radar. Exatamente. O secretário, esses equipamentos vão entrar em fase de teste. Quando? Devem entrar em fase de teste, eles foram instalados essa semana. Já está operando? Operando, não tem multa, não tem nada, é somente teste. Porque eu não vi na Dom Henrique Floresta esse radar ainda. Não, é porque está sendo instalado. Foi instalado ontem o radar na Dom Henrique. Nos 2 sentidos? Não, num sentido só. E aí esse radar vai pegar velocidade, ou seja, além da velocidade também vai fazer a contagem de veículos. São equipamentos que fazem esses 2 tipos de procedimento. Vale lembrar e continuar lembrando a população e vocês também, que é em fase de teste e que não terminou o procedimento licitatório da prefeitura. A partir daí, depois de uma semana do equipamento instalado, do equipamento estando pronto, essas imagens serão capturadas e encaminhadas para a Secretaria de Trânsito, onde o trânsito vai verificar se é dentro daquilo que foi pedido, dentro do processo licitatório, aí encaminha de volta à prefeitura para homologação do procedimento licitatório. Então, ainda está em fase de teste e todos esses equipamentos que estão sendo colocados está dentro do que o procedimento licitatório está falando. Ou seja, a secretaria vai continuar com o processo licitatório mesmo tendo aquele pedido da Câmara de adiamento por hora? É uma decisão do governo do município de Sinop de manter, até porque aqui, vamos ser sinceros, esse ano nós vamos ter 254 acidentes a menos do município de Sinop, já é a estatística que nós estamos levantando, ainda não é um número oficial, mas provavelmente vai fechar dentro daí um pouco mais de menos acidente, porém os óbitos em Sinop aumentou de do ano de 2013, que foi o maior índice de óbitos no município de Sinop, foi 59 óbitos, esse ano já está em 66 e nós não terminamos o ano. Ou seja, nós temos mais de 200 acidentes por mês no município de Sinop. E isso é muito complicado. Então são dificuldades que está tendo, e a Secretaria de Trânsito, através do seu departamento técnico, nós precisamos realmente fazer alguma coisa para que a velocidade diminua, para que as coisas possam ter um trânsito mais seguro, mais tranquilo para a população no modo geral, independente daquele que está certo ou daquele que está errado. Eu sempre falo, está certo aquele que não se envolve em acidente. Infelizmente, isso pode acontecer comigo ou com qualquer cidadão sinopense. Você acredita que com esses equipamentos nós reduziríamos esse índice? E se o senhor acredita que sim, por quê? Eu acredito que sim, porque em cidades como em Cuiabá, onde o equipamento foi instalado, em Salvador, onde o equipamento foi instalado, diminuiu em 57% o número de acidentes, o número de óbitos, e é por isso que a gente acredita. Eu estou falando em 2 cidades, mas no país, onde as cidades são maiores do que 150 mil habitantes, é uma prática que está acontecendo no país todo. Ou seja, infelizmente, não precisava de nada desse equipamento. Porém, se a consciência do cidadão fosse que ele diminuísse a velocidade, que ele fosse mais prudente no trânsito, que não usasse o telefone celular, que não falasse no WhatsApp, enfim, até na bicicleta hoje você tem visto práticas no trânsito que tem deixado a população de uma forma surpresa, perplexa. E infelizmente isso causa o quê? Causa acidentes, isso tem causado transtorno, isso tem causado mortes, e é o que a gente quer evitar no dia a dia. Ô secretário, não é de segredo de ninguém que eu sou contrário, isso é uma opinião minha, a instalação dos radares agora.
Na minha opinião, o radar é a terceira etapa do projeto. Na minha opinião, isso é uma opinião particular minha. A minha opinião é que a secretaria está pulando 2 etapas. A primeira etapa, se a gente for voltar atrás, e eu acho que a gente tem condição de falar isso, antes da Júlio Campos sofrer essa modificação lá no mandato da gestão anterior, de se fechar as travessias da Primaveras, ficou ali a travessia da Jacarandás, a travessia das Cibipirunas, a travessia das Acácias. O restante das ruas todas morrem. Na Tarumãs você é obrigado a entrar na Tarumãs e fazer a rotatória para poder atravessar para o outro lado. Caso contrário, você não atravessa. Só atravessa pedestre e ciclista. Se eu não estou enganado, eu acho que em 2 pontos ali ainda que ciclista atravessa. Se eu não estou enganado. Basta a gente pegar os índices de acidentes que estão acontecendo na Tarumãs após esse processo. Ele caiu assim drasticamente. E eu falei isso já na outra oportunidade, que isso deveria, o exemplo da Tarumãs, que deu certo, poderia ser adotado em várias outras avenidas, como no caso em Embaúbas, como no caso a Figueiras, enfim, outras avenidas. A Flamboyance, que é um problema, a Flamboyance direto, nós temos acidentes ali, principalmente na Joaquim Socrepa, lá naquela região que cruza lá para baixo também, né? Enfim, e outras situações, no meu ver, o radar seria a terceira etapa, mas a administração, ao nosso parecer, está queimando essa terceira etapa, está vindo com o radar primeiro e depois levar essas outras situações. Existe projeto também, e esse projeto de viabilidade urbana que está sendo feito o estudo, que a prefeitura ganhou esse projeto, a prefeitura não me pediu segredo, né? Que foi o shopping que está sendo instalado do lado de lá da BR, que deu esse projeto para a prefeitura de viabilidade urbana, só que até agora a gente não teve uma conclusão desse projeto ainda. Prevê essa situação de fechar essas avenidas, a exemplo da Tarumãs, que diminuiu drasticamente os acidentes e não só os radares? O projeto de mobilidade urbana do município de Sinop, que foi ganhado pelo shopping de Sinop, ele está ainda em andamento. Ele somente tem o diagnóstico e os prognósticos do projeto. E esse projeto já foi estudado de uma maneira ampla também pela própria equipe da Secretaria de Trânsito. Porém, nós fizemos um projeto de viabilidade de necessidade no trânsito do município de Sinop. Dentro desse projeto que surgiu essa necessidade de instalação de radares, de instalação de câmeras, ou seja, de situações que diminua a velocidade da população. Infelizmente, a velocidade é o que tem matado. Quando você fala em fechar alguns cruzamentos, existe sim, por parte da secretaria, inclusive alguns pedidos já de fechar alguns cruzamentos. Eu digo alguns cruzamentos. Por que alguns cruzamentos? Porque quando você fecha drasticamente alguns cruzamentos no município de Sinop, automaticamente você vai aumentar o fluxo de veículos naquela situação e vai causar alguns engarrafamentos e a fluidez do trânsito não vai acontecer. Aí a reclamação vem por outro lado. Eu preciso ir aqui, eu preciso ir ali, eu não consigo andar. Infelizmente, todos nós, eu digo isso, entendemos um pouco de trânsito. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, o outro pensa de outro jeito, e eu respeito a opinião de todos, porque eu acredito que a opinião de cada cidadão é válida, mas nós temos um engenheiro de trânsito que está estudando o trânsito do município de Sinop e verificando as viabilidades e arrumando aqui, consertando ali, verificando o que houve de erro acolá, e é dessa forma com que a gente pretende fazer com que o trânsito de Sinop melhore a cada dia. As necessidades que a gente fala é em cima daquelas situações que a gente vê e prevê aonde as velocidades estão acima do limite, aonde já passou das situações. A gente vê numa avenida da Figueiras, e não é segredo para ninguém, faz pouco, um mês e meio atrás, aonde houve um óbito lá de um motociclista que a gente sabe que estava a mais de 100 por hora onde ele bateu. Então, mas é um motociclista. Olha, é vidas, e nós precisamos preservar vidas, independente de quem é ou de quem não é, se ele estava certo, se ele estava errado, isso e aquilo. Se você conseguir diminuir a velocidade da população, nós automaticamente vamos melhorar muito. Eu falo assim e com muita tranquilidade. Eu sei que é difícil falar no assunto, tem muita gente favorável, tem muita gente contrária, Kiko. Quando discute radar, quando discute cinto de segurança, quando discute telefone no trânsito. Amor, eu venho de uma esfera política, todo mundo sabe disso. Se eu fosse querer me esconder, eu ia dizer, olha, não sei se é o momento, não sei se é isso, mas eu posso assegurar, desde que cheguei na Secretaria de Trânsito, nós precisamos dar uma guinada para que as pessoas possam entender que o trânsito mata, que as pessoas possam entender que as necessidades de avanço no trânsito aconteça. E eu posso assegurar para vocês
que nós precisamos diminuir drasticamente a velocidade em alguns setores. Eu não vou te falar que vai ter um radar em cada esquina, que não é desse jeito, não existe a possibilidade. Mas eu vou ter que andar 50 por hora desde o Mondrian até na Avenida Júlio Campos. A gente sabe que não é dessa forma, mas a gente tem que diminuir a velocidade em alguns pontos para que no próximo cruzamento, onde o índice de acidente é grande, possa ter a possibilidade de você passar com o seu veículo sem que cause algum acidente e assim por diante. Eu tenho duas perguntas em uma aqui, eu achei muito interessante essa pergunta. Lucinha Antônio, obrigado, tá na nossa live, depois se a assessoria quiser acessar a live, as perguntas ficarão lá. Quantas empresas estão participando desse processo licitatório? Participou 3, não estão participando. Participou 3, porque o processo licitatório já aconteceu. Essas 3 empresas que participaram, tem uma que saiu com a vencedora com o menor preço. E aí continua o certame, que eu posso assegurar para você, que ainda não terminou o procedimento licitatório. Então participou 3 empresas. Tá, e aí a Lucinha emenda a segunda pergunta. As outras empresas também irão instalar equipamento em fase de teste para que a prefeitura escolha aquele que vai funcionar? Não, porque é o menor preço. E aí automaticamente, quando existiu o menor preço na questão, a empresa vencedora que vai continuar nessa situação colocando teste. Se não passar no teste, aí descarta ela e chama a segunda, e assim sucessivamente. São várias as perguntas, pediram pra gente fazer enquete aqui. Enfim, fica à vontade para mandar a opinião que vocês quiserem na live. Depois vocês podem assistir, mandar a live. A assessora de imprensa da prefeitura tá aqui, ela vai passar pro Mauro Garcia essa situação. E uma outra situação interessante, obrigado, Marcelo, que a gente constata, ô secretário, e isso é bom ressaltar, porque o Edinaldo Lobo vive fazendo polícia. Desde quando eu conheço o Edinaldo Lobo, ou é na beira de um gramado ou é fazendo policial. A grande maioria dos acidentes com óbitos, a grande maioria, não estou dizendo todos, tá, gente? A grande maioria foram fora do perímetro central da cidade de Sinop, foi nos perímetros de bairro. Se pegar lá na estatística, lá vocês olharem lá, vocês vão ver que a maioria dos acidentes saiu desse quadrilátero central que a gente chama aqui e foram para os bairros, São Cristóvão, Camping Clube, Oliveiras, tal, enfim, os bairros. Tem algum projeto para os bairros ou esses radares, abre aspas, ou esses equipamentos ficarão só nesse quadrilátero central? No desenho do engenheiro de trânsito, esses bairros, ou ficará só no quadrilátero central? Nós estaremos colocando os radares nas vias que são mais rápidas do município de Sinop. Nós estaremos colocando também aonde causou muito acidente, independente se houve o óbito ou não houve o óbito, houve o problema e acabou estourando no PA. Você imagina 200 acidentes por mês, aonde ele vai parar no dia a dia, o recurso que é gasto no dia a dia com isso. Então há projetos de sinalização para que a gente possa estar levando a volta aos bairros, e isso vai estar melhorando o trânsito no dia a dia. É claro que nesse primeiro momento existe dentro do projeto das ruas projetadas, aonde a gente vê mais a preocupação no município de Sinop, serão colocados, independente de qualquer localidade, qualquer radar ou qualquer equipamento que estará colocado no município de Sinop vai ser feito e vai ser colocado com a sinalização adequada. Não quer dizer com isso que as pessoas, onde não vê uma câmera de segurança, onde não vê um radar no município de Sinop, ela vai ter aí a possibilidade de falar assim, eu estou acelerando. Isso vai dar consciência da população, e é por isso que eu volto a dizer, se existisse consciência do condutor de veículos, que é mais de 113 mil emplacados em Sinop, fora o público flutuante, nós não precisaríamos colocar nenhum tipo de equipamento do município. E também, que só para dizer que existe uma pesquisa não feita pela prefeitura, mas pelo CDL do município de Sinop, que fez essa pesquisa juntamente com o Unemat, aonde aponta que mais de 50% da população sinopense é favorável ao radar. Inclusive, nós contestamos essa pesquisa aqui e o próprio pesquisador disse, eu acho que a gente fez a pergunta de maneira errada, nós temos ele falando isso na entrevista. Bom. Não, só para deixar bem claro aqui também que nós temos ele falando isso na entrevista. Nós não, a imprensa sinopense como um todo, porque ele disse isso. Pesquisa dá o quê? 90% a favor? Não. Mais de 50%. E ele disse que talvez tenha feito. Menos foram dados divulgados e a gente talvez viu isso na imprensa do município de Sinop. Por respeitar a imprensa de Sinop, nós estamos falando aqui também por conta de, às vezes, de enquete, esse tipo de situação. E eu tô só ressaltando o senhor que nós temos a entrevista do pesquisador dizendo que talvez a pergunta não tenha sido feita de uma maneira
enfim, coerente. Mas amanhã, se qualquer coisa, a gente traz essa resposta aí que está aqui gravado nos nossos estúdios aqui. Se depender da pesquisa de quem participa nas nossas lives, depois tu lê, Mauro. Não vou nem te falar. 100%. Depois tu entra na live e tu lê. Por isso que eu tô pedindo pra assessoria de imprensa. O povo está falando na live aqui. Entra depois que tu terminar o programa aqui, tu vai ver. Tu vai dizer, olha, acho que essa pesquisa tá errada. Entendeu? A assessora de imprensa tá aqui acompanhando a live. Ela tá vendo na live. Não sou eu que tô falando, e não sou eu que tô digitando lá. Se a gente for passar todas as perguntas aqui, nós vamos ficar até amanhã de manhã com o Mauro aqui e não vai acabar, né? O fato é, vamos aguardar, vamos torcer para que realmente as coisas dê certo. Cada um tem a sua opinião. É um assunto polêmico. Eu sou sincero com um assunto polêmico. Eu acredito que poderia ser de um jeito, o Mauro de outro, o Lobo de outro, você de outro, enfim. Infelizmente, essa situação vai acontecer. A Câmara de Vereadores pediu para que fosse revisto, a Prefeitura manteve essa licitação e os equipamentos estão sendo instalados a título de teste. Né? A gente torce para que vidas sejam salvas, independente. Agora, a gente só espera também que não seja instalada, Mauro, e é o que está se falando na live, e você pode acompanhar, a fábrica da multa, como em outras capitais, outras cidades, inclusive com o Ministério Público entrando para se barrar esse tipo de situação, inclusive em rodovias federais. Inclusive na BR-163 aqui, já tem 3 ou 4 processos do Ministério Público para que os radares sejam desativados.